Boa tarde a todos e todas. O projeto História das Pandemias, do PET História da PUC-Rio, convida hoje a professora doutora Crislane Alfagalli. E nessa sessão a gente vai discorrer um pouquinho sobre as dinâmicas das epidemias no contexto da colonização das Américas. Então, antes de passar a palavra à professora, que também é professora do nosso departamento, da PUC, eu gostaria de dizer que a escolha dessa temática se deu porque, apesar de não ser um tema novo, né, hoje as ciências humanas, elas têm olhado para as questões que concernem os povos indígenas e as epidemias com um pouco mais de sensibilidade, e geralmente uma relação que se estabelece assim quase que instantaneamente é a leitura de que os europeus vieram para as Américas e trouxeram as doenças que foram responsáveis por uma guerra biológica contra essas populações. E acho que essa conversa com a professora vai ser importante à medida que a gente busca discorrer um pouquinho sobre os agenciamentos positivos das diversas sociedades indígenas, considerando esses sujeitos como não passivos. Então, de que forma esses povos atuaram a partir das perspectivas de suas próprias epistemologias no que se refere a doenças e a cura. Então, professora Crislane, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite de participar de um projeto tão bacana como é o PET aqui na PUC-Rio. Tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, da professora Larissa, então é um prazer estar com vocês hoje. E eu preparei uma breve apresentação para lançar essas questões gerais e estou às ordens depois para as questões. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, minhas telas caóticas, né? Mas então, esse tema geral, que são as doenças e as populações indígenas, no Brasil colonial em especial, né, quando nós falamos da colonização das Américas, ele costuma ser bastante importante, porque a historiografia fala de uma tríade mortífera, as grandes responsáveis pela diminuição dos povos indígenas das Américas. Né? Alguns autores falam que foi uma diminuição entre 25% até 96%. Tudo isso e esse grande lapso, né, de inconclusão se deve ao fato de que nós conhecemos muito pouco sobre a quantidade das populações indígenas que habitavam o continente americano e também as consequências depois. Um dado talvez mais próximo seja o linguístico, né? Então, nas nas terras baixas, as chamadas terras da América não andina, há uma diminuição drástica das línguas faladas, das línguas indígenas. Então, se nós tínhamos mais de 1.000 línguas no início, lá de 1500, hoje nós temos algumas centenas, um pouco mais de uma centena de línguas faladas. E isso mostra a grande redução das populações indígenas. E a escravização, as doenças e a guerra formam essa tríade mortífera que a bibliografia fala como grande responsável pelo enfraquecimento, a desestruturação das populações indígenas já no contato em 1500, né. Então, esse é um pouco um quadro geral. Eu queria mostrar para vocês, também queria começar com algo falando sobre hoje. Acho que a primeira coisa que eu falo para os meus alunos hoje e de Brasil Colônia, é que nunca, talvez, a gente entende tanto, é tão capaz de se colocar no lugar das populações indígenas que sofrem, sempre sofreram com esses agentes biológicos para os quais eles não têm anticorpos, do que esse momento, né? A Covid-19 nos obriga e nos faz nos colocar no lugar do que seria ser restringido das suas relações sociais, culturais, íntimas, de uma forma abrangente. Então, pense que o que nós estamos vivendo hoje, as populações indígenas vivem há mais de 500 anos nas Américas, né. Então eu coloquei esse site, que é um site do ISA, Instituto Socioambiental, é um instituto, uma organização não governamental que acompanha as populações indígenas no Brasil. Eles fizeram esse site Covid-19.socioambiental, em que eles estão monitorando a situação indígena da pandemia, do coronavírus. E aqui tem uma frase do Davi Copenai Yanomami falando que toda essa destruição não é nossa marca, é pegada dos brancos, o rastro de vocês na terra.
E os Yanomami, eles foram impactados pelas doenças já no século XX, muito ligado ao garimpo. E isso de cara nos mostra que o encontro, ele não se deu todo de uma vez. Essas cenas das doenças, elas aconteceram paulatinamente, né, no decorrer da história do Brasil, e tem diferentes agentes, não foram só os franceses, os portugueses, os holandeses. No decorrer da nossa história, os agentes são múltiplos. E para falar, né, de como as populações indígenas continuam a se organizar para lidar com essas questões, desde o século XX, desde o movimento de redemocratização, já há uma união de movimentos sociais indígenas. E aqui tem um site que é o site da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e ele se chama emergênciaindígena.apib, né, oficial, e é um site que também está monitorando o impacto do coronavírus, quais são os principais agentes do coronavírus nas populações indígenas brasileiras. Então, é uma organização indígena mostrando que as populações indígenas sempre souberam lidar, e agora, desde a redemocratização, muito mais também, se organizar politicamente, institucionalmente, tanto para denunciar, quanto para criar políticas indígenas de proteção, né? Mas voltando lá para o Brasil colonial, as populações indígenas, elas eram abrangentes e diversas. Então, se a gente esquecer um pouco as fronteiras, que é esse primeiro mapa aqui, as fronteiras nacionais, e pensar em termos da hidrografia, né, os missionários diziam que o Nilo, nosso Nilo era o Amazonas, que possibilitava civilizações complexas e para as quais os missionários ficaram de boca aberta quando eles encontraram. Então, nós temos as muitas e diversas populações indígenas em torno do Amazonas, em especial a ilha de Marajó e a cultura marajoara, a cerâmica da Marajoara, deixaram os arqueólogos boquiabertos também quando perceberam que não era só o mundo andino, que era complexo na sua cultura, na sua prática de cerâmica e de arte e de adensamento populacional. Nós temos o Xingu, por exemplo, que desde lá de 9.000 antes, então pensa que essa história do Brasil começa há milhares de anos atrás. Então, o Xingu já tinha a organização de aldeias densamente fortificadas, como mostra essa imagem aqui, com fossos profundos. E esse sistema galáctico, que é como os antropólogos chamam o sistema xinguano, ele existe até o século XVII. Não se sabe a razão do seu colapso, mas uma das razões possíveis seria já as doenças, o que mostra que existiam grandes populações, grandes adoecimentos com um sistema político específico, com praça para discussão política. E aí eu deixei uma notícia aqui, que é uma das principais lideranças do Alto Xingu hoje, que faleceu em agosto de 2020, vítima de Covid-19. Para nós pensarmos nessa longa duração da relação dos índios com as doenças e com o pertencimento desse território, né? O Xingu continua ao longo de todo esse tempo nessa região, era uma região muito maior, mas o seu território continua, há uma continuidade histórica. Então, uma continuidade histórica das populações indígenas, das suas lideranças e também desses agentes biológicos que levaram e que ainda levam, né, à sua destruição. Então, antes, havia muitas possibilidades de agenciamento e de presença indígena no território. O que nós mais conhecemos é justamente esse território, o que mais aparece na documentação colonial é esse território da costa, que forma esse contínuo Tupi-Guarani, desde lá do Nordeste até o Sul. Então, essa população é a população que, de início, é mais impactada pela colonização. E como eles realmente formavam um contínuo com trocas e migrações amplas, a disseminação de doenças também era facilitada por esses circuitos econômicos, comerciais e políticos, também religiosos mais abrangentes. Por exemplo, a terra de terra sem mal. Então, os xamãs, e xamã é um termo complicado, xamã era como eram chamados os feiticeiros lá na Rússia, lá na Sibéria,
E depois adotaram isso na antropologia e nós usamos xamã até hoje. Inclusive, as populações indígenas também adotaram o xamã, né? E eles falavam de uma terra, a terra Tupi-Guarani, a terra sem mal, a ideia de um paraíso terrestre. E esses xamãs também tinham como objetivo a cura de enfermidades. E eles eram esses indivíduos especiais, esses seres transespecíficos, ou seja, que poderiam ser humanos, mas também entender a natureza, os animais ao mesmo tempo, usando resinas, gorduras de animais, sementes, raízes, folhas de árvores, já praticavam escarificações, cauterizações, aplicavam ungüentos, ventosas, tratavam verminoses. Todos os conhecimentos de cura passavam por essas autoridades, que também iam de aldeia em aldeia, de unidade política e social em unidade política e social, falando sobre onde estava essa terra sem mal. E por isso muitas das migrações tupi-guarani estão relacionadas à presença do xamã, porque eles, como esse paraíso é terrestre, eles vão migrando conforme o xamã fala, olha, está ali a terra sem mal. O que a gente percebe ao longo do tempo? Que a terra sem mal vai se interiorizando. É claro, porque o mal está identificado com a presença colonial. E eles vão fugindo, vão se migrando, vão migrando para o sertão. Essa é a primeira forma, né, que nós poderíamos pensar que as populações indígenas lidaram com a colonização europeia e com a presença das doenças. Eu trouxe aqui um excerto da Manuela Carneiro da Cunha, para nós pensarmos nessa longa duração e nesses agentes, né, que não são só europeus, essa colonização que continua até hoje nas políticas indigenistas oficiais. Então, ela diz assim: os sinais precursores são objetos manufaturados e germes. Antes mesmo do contato, em carne e osso com os brancos, trava-se uma guerra biológica. Não é de se espantar que os brancos e doenças fiquem insoluvelmente ligados. É um remake permanente. Alguns grupos viveram o roteiro há séculos, outros estão nas primeiras cenas. Esse remake permanente é numa longa duração desse cataclismo biológico, que é um termo usado por um antropólogo norte-americano, Dombes, para falar sobre essa experiência arrasadora que foi essa guerra biológica, trazida por europeus, mas trazida também por meio do tráfico transatlântico, pelos navios negreiros, trazidas também da África e da Ásia. Quais seriam essas principais doenças? Então, nós falamos principalmente, a maior mortandade que nós vemos já no século XVI e XVII é a varíola, que era chamada de bexigas ou peste de bexigas. Mas nós temos gripe, sarampo, disenteria, anemia, escrófulas, a malária, a tracoma, o maculo, que é uma palavra em quimbundo, que é um tipo de disenteria específico. Quimbundo é uma língua falada na África Centro-Ocidental. A febre amarela, a pneumonia epidêmica, a cólera, o tifo, a sífilis, a lepra, doenças venéreas amplas. Todas essas doenças realmente impactaram as populações indígenas que não tinham proteção, não tinham anticorpos. Mas, como eu disse para vocês, a bexiga, a peste das bexigas, a varíola, foi o grande impacto lá no final do século, meados do século XVI, que é quando a gente começa a ter mais documentação sobre as doenças, e ao longo do século XVII. E eu trouxe um excerto, que é a carta de um jesuíta, falando sobre uma epidemia que arrasou o recôncavo baiano a partir da década de 50 e 60 do século XVI. Então ele diz: seu pecado foi castigado por uma peste tão estranha que porventura nunca nessas partes houve outra semelhante. A mortandade era tal que havia casa que tinha 120 doentes, e a uns faltavam já os pais, a outros os filhos e parentes. E, o que é pior, as mães, irmãs e mulheres, que são as que fazem tudo, faltando elas, não havia quem olhasse pelos doentes. E ele vai dizendo lá no final, ele continua nessa narrativa escatológica da presença da varíola entre as populações indígenas, falando: os índios, que não eram nada, não era nada em comparação da mortalidade que ia pelo sertão adentro, porque isso provocava migrações e as migrações levavam também as doenças.
era um cenário que se retroalimentava. A guerra era alimentada pelas doenças, pelas fugas, pelas migrações, e as migrações provocavam fome. E eu deixei esse registro aqui, as mães, as irmãs e as mulheres, faltando ela, faltava tudo para cuidar do doente, para a gente perceber a desestruturação também social e cultural dessas sociedades. Antes de eu passar esse relato das mulheres, esse relato aqui que mostra pra gente que é um tipo específico de varíola, a varíola mais grave que pode ter, que é quando já a pele começa a descolar. E os jesuítas relatam isso entre os índios, né? Pedaços que caíam do seu corpo, as grandes dores, o cheiro pestilento das feridas. E eu falei das mulheres, vamos voltar a isso. Aqui tem uma gravura, que é uma gravura anônima, que ilustra as viagens do Hans Staden, que é um viajante famoso alemão que ficou preso entre os tupinambás no século XVI, né? E aquele relato lá falando das mulheres, nós podemos ler por meio da presença das mulheres nas populações indígenas. Percebam aqui que são as mulheres que cuidam da agricultura, são as mulheres que carregam as crianças nas costas, são as mulheres que fazem grande parte dos trabalhos agrícolas de plantio, de preparo de alimento, de colheita. A desestruturação social, faltava as mulheres e as irmãs, que o missionário falava lá antes, fala desse cuidado, que é o cuidado da terra, mas também do cuidado familiar. Os historiadores falam que esse cuidado traz a fome, porque já não tem mais quem plante, quem cuide do plantio e do preparo, traz a fome e a sede também, porque muitos doentes morriam de fome e sede, porque não tinha mais ninguém vivo para ir lá e cuidar deles no momento da sua doença. Então, percebam, os surtos epidêmicos levam à desestruturação, à desterritorialização e à desnutrição. E muitas vezes as mudanças trazidas, mudanças dietéticas, comer carne bovina, por exemplo, trazidas pela colonização, quebra também um sistema de organização dietética que poderia ser a prevenção de doenças. Isso leva a um ciclo contínuo, né, desses surtos epidêmicos. Então, é o que o Carlos Coimbra fala para a gente, né, que a gente tem que pensar que os processos de saúde e doença, ele é um sistema maior. Os indivíduos, eles interagem com diferentes fatores ambientais na sua rotina diária de subsistência. O quadro epidemiológico de uma população está sempre ligado a fatores de ordem biológica, ambiental e sociocultural. O desmatamento, a coivara, que era uma prática também indígena de plantio, né? Os homens faziam primeiro a coivara, a intensificação da agricultura, a intensificação dos engenhos, da plantação depois da cana-de-açúcar, ou o próprio pau-brasil leva a um desmatamento importante também, né? Todos esses fatores, eles estão interrelacionados. E aí isso se relaciona à escravização, à má nutrição, ao deslocamento dos indígenas sendo levados para viver nos aldeamentos dos missionários. Esse deslocamento leva com que diferentes populações indígenas convivam entre si. Isso também leva à propagação de doenças. A mortandade da varíola, como aquele contínuo tupi-guarani estava por toda a costa, ela se espalha rapidamente no século XVI e XVII por toda a costa, chegando até as reuniões missioneiras lá no sul do Brasil. Então, desde de Pernambuco, passando por São Vicente, até as regiões missioneiras, a gente encontra registros de relatos das bexigas e da sua devastação. Existem os missionários que vão tentar lidar com isso. Eles lidam com isso, primeiro, aprendendo muito dessas sabedorias, desses conhecimentos indígenas, e também aplicando algumas formas de medicina que estavam em voga no mundo, como era o caso da inoculação, que começou a ser utilizada ao longo do século XVIII, né? E alguns missionários usavam a inoculação, ou seja, o contato com alguma forma da doença,
para tentar proteger as populações indígenas. É o caso desse missionário que no Amazonas fazia a inoculação, a variolização, para proteger os índios. E ele conseguiu proteger. O relato diz 30 indígenas não sofreram das doenças. É uma tentativa de praxis e erro e de conhecimentos múltiplos da fauna e da flora brasílica, mas também desses conhecimentos farmacológicos europeus que vão se misturando na tentativa de cuidar dessa doença. Mas o Vieira vai falar que todas as aldeias tinham que ter um hospital, uma enfermaria, que realmente era uma prática cotidiana lidar com as doenças indígenas. E eles usavam, os missionários, alguns ajudantes, alguns auxiliares. Muitos desses auxiliares eram os próprios xamãs, que vão ajudar nas práticas de cura. Por outro lado, nós temos os xamãs que vão ter um embate, né, com as populações, com os missionários dos jesuítas. Então, muitos xamãs vão dizer que os jesuítas, o batismo, é a origem de todas as doenças, que é alguma coisa muito óbvia, mas muito lógica, né? Eles começam a associar o batismo, a presença dos missionários, com a propagação de doenças. E, por sua vez, os missionários vão demonizar. Então, naquele primeiro relato que eu li para vocês, o missionário falava que a varíola era uma consequência do pecado. É essa visão, que é bastante ocidental, de ser uma punição divina, porque são pecadores, né? Então, vão falar que os xamãs, na verdade, eram feiticeiros e que aquelas epidemias eram práticas e vícios diabólicos que precisavam ser abolidos. Há um embate. E esse embate, eu juro que eu já estou terminando, tá? Eu sou uma pessoa empolgada, vocês podem me falar quando eu tenho que terminar. Esses embates, eles ficam claros nesses movimentos messiânicos que começam a surgir no século XVI e ao longo do século XVII. Tem os movimentos tupis, que estão em Pernambuco, Ilhéus, Porto Seguro, Rio de Janeiro, e as santidades de guaranis que vão se concentrar no Paraguai, no sul do continente americano. Esses movimentos messiânicos são as chamadas santidades, são que aparecem na documentação inquisitorial, porque a partir do final do século XVI já tem visitas de inquisidores no Brasil, e eles começam a ser denunciados para a Inquisição. Uma dessas santidades, a mais famosa, para a qual a gente tem mais documentação, foi a Santidade de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano, que foi estudada pelo o Ronaldo Vanfas num livro famoso, A Heresia dos Índios. A Santidade de Jaguaripe é um grande exemplo de como essas migrações, essa fuga da escravização, a fuga das doenças, levavam a uma expectativa de uma terra sem mal, que parecia com movimentos milenaristas. Uma vinda de uma terra, de uma possibilidade de vida que não teria necessidade de trabalho, que teria saúde. E isso leva à reunião de muitas populações. O índio Antônio, que era o grande líder, um líder cristão, um índio cristão, mas que também fala da terra sem mal, né? As pessoas não deixam de ser quem elas são ao adotarem novas identidades. Então, ele continua falando da terra sem mal, das suas perspectivas, mas ele é cristão e ele começa a profetizar. E a sua santidade ficou muito famosa. Agregou muitas populações indígenas, africanas, populações em fuga de fugitivos, que vão se reunir para pregar que os brancos devem ser escravizados e que quem não se convertesse à santidade ia virar animal, que é uma lógica bastante indígena, dessa passagem do humano para o animal, que é algo muito comum, é o chamado perspectivismo indígena, né, estudado lá pelo Eduardo Viveiro de Castro. Então, as migrações, elas levam também à formação de movimentos de solidariedade para lidar com a escravização, com a doença, é claro, com muitas diferenças entre si, mas que se reúnem para lutar no movimento comum. E as doenças foram deflagradoras dessa santidade. Os seus porta-vozes, que eram chamados de homens-deuses, caraíbas, eles
corriam nos vilarejos, nos aldeamentos, usavam toda a indumentária católica, as cruzes, poderiam batizar, poderiam confessar também. E os missionários faziam a mesma coisa, tá? Os missionários, eles começavam a pregar de manhã, eles imitavam os caraíbas, porque era uma maneira de te converter melhor. Então, há esse xamanismo ameríndio que mostra uma maneira bastante histórica, né, de populações que já estão em contato com populações africanas, seus descendentes, e que mostra uma continuidade da presença do xamã e de uma luta que passa a ser uma luta social, uma luta contra a escravidão também. Porque a escravidão e a doença começam a ser relacionadas com a presença dos brancos. E eu termino aqui falando de algo mais do presente. A Dominique Galois, que é uma antropóloga muito bacana da USP, tem o trabalho com os Waipi do Amapá, e ela fala como as populações indígenas, elas começam a associar as epidemias com doença de branco, e a usar esse conceito de doença de branco. Os brancos, entre os Waipi, são chamados de Caraicu, e na sua cosmologia, nas suas experiências, que tem algo muito presente, né, é o confronto com o garimpo, a lama dos garimpeiros, é muito algo de uma memória recente, dessa história de contato mais presente, a destruição da floresta, a propagação de doenças. O paraicu, o branco, começa a ser visto como esse elemento destruidor que vai provocar esses cataclismos, esses rompimentos epistemológicos, e que são lidos lá pela tradição mítica. As populações indígenas, elas interpretam, tecem as suas próprias interpretações para a presença desses caraecu. O interessante é que, já terminei, para as populações indígenas, no caso dos Ayapim, os brancos eles são vistos como irmãos que lá no mito da fundação, um dia partiram do continente e que um dia iriam voltar. Então, essa própria ideia de encontro nas cosmogonias indígenas, ela é revista, porque é, no máximo, um reencontro para as populações indígenas. É esse irmão que voltou e que voltou muito mal educado, né? Não respeitando os seus irmãos, a sua irmandade. Então, os brancos, eles são incluídos. E aí, os brancos não são só os europeus, os brancos são todas as sociedades não indígenas. E o que mostra também o lugar e o papel, de novo, né, do Estado do Brasil, do Império do Brasil, que vai promover guerras justas contra os caingangues, contra os botocudos no século XIX, e que vai apagar da memória oficial a presença indígena. Né? Há uma continuidade, né? Esse Estado e essas políticas oficiais, elas continuam sendo coloniais, mesmo depois do fim do período colonial. Bem, eu pensei em apresentar assim rapidamente para vocês essas ideias gerais, tá bom? Cris, obrigada. Agora eu acho que a gente pode abrir para uma sessão de perguntas. Alguém quer começar a fazer as perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu vou começando, vou fazer a primeira, então, para abrir. Já que você abriu, né, essa sessão falando sobre a atualidade do tema, trouxe alguns exemplos, eu estava pensando sobre o Krenak, né, que vem nos alertando um pouco sobre os Krenaks e como eles estão sendo vítimas também, né, do Covid. E eu fiquei pensando qual a importância da gente estabelecer essas pontes entre o passado e o presente, né? Qual é a urgência da gente pensar essas dinâmicas das epidemias no continente americano em relação ao presente, agora o que a gente está enfrentando. Já está respondendo? Então, obrigada, Flávia, pela pergunta. E a perspectiva histórica, o olhar histórico, ele é muito precioso para quando nós vamos analisar a nossa realidade. Eu acho que é a nossa principal função enquanto historiadores, né? Conferir uma perspectiva histórica. E, então, acho que pelo que eu falei, pelo que o Krenar traz, os Krenars eram chamados de botocudos, esses ferozes do sertão, esses indomáveis,
contra quem várias guerras coloniais e várias guerras imperiais foram decretadas, né? E o Aoito Kenar, ele fala isso: eu estou preocupado com os brancos, né? Porque nós estamos aqui há muito tempo e nós lidamos, mesmo que no limite, são pessoas vivendo os seus limites. A gente sempre tem que lembrar disso quando a gente tenta pensar nessa perspectiva histórica. São pessoas vivendo nos seus limites, mas eles continuam no longo. Há uma presença ativa da sua atuação e na maneira de lidar com essa forma. E nós percebemos as santidades, como a santidade de Jaguaribe do passado, como um movimento que denuncia e que cria projetos políticos. Acho que isso nos ajuda a pensar hoje as populações indígenas, como eu trouxe para vocês alguns exemplos muito bem articulados, denunciando, criando canais de denúncia, criar canais internacionais e tentando encontrar formas de se organizarem, apesar de, sim, terem uma vulnerabilidade enorme, porque muitas dessas práticas de cura passam pelo contato, então é muito difícil não ter o contágio sem algum tipo de contato, e é muito difícil curar sem algum tipo de contato. E eu acho que a última coisa é como a gente vê a doença. Então, nós vemos esse vírus como esse ser morto, né? Um vírus é um ser morto que precisa de outro para sobreviver. E as populações indígenas veem como algo vivo. E as doenças nas cosmogonias indígenas não são algo para ser curado no momento. As doenças para as populações indígenas são vistas como um sintoma não individual, mas coletivo, de que algo maior está em desequilíbrio. Esse é um aprendizado que nós precisamos ter com as populações indígenas, porque a vacina não vai resolver a crise que nós vivemos. As populações indígenas mostram que não é a cura individual, mas que existem problemas coletivos maiores. E aí a necessidade de nós ouvirmos os xamãs de novo, né? De trazer o xamã para a academia e conversar com os xamãs. Obrigada, Cris. Acho que mais alguém, além da Larissa? Larissa, acho que você pode perguntar, então. O pessoal tá tímido, Cris. Cris, nossa, que lindo isso, esse final teu da tua fala. Agora eu tô assim, tô impactada mesmo, assim, porque é muito, muito bonito isso que você falou agora. E tem a ver com a pergunta que eu estava aqui tentando formular para você. Que eu nunca tinha parado para pensar, que o próprio sentido da doença é uma produção, uma construção colonial, né? Porque aí eu fiquei imaginando isso. Se você já leu, enfim, fontes que falam da própria concepção, né, da cosmogonia indígena, para pensar como que eles lidavam com as doenças num período anterior à colonização, né? E como isso vem tudo junto, né? Vem o contato com o branco colonizador, e ao mesmo tempo vem as doenças. Então eu também fiquei imaginando como essa cosmologia também vai se transformando a partir daí, né? E eu estou muito, muito boba assim, com essa ideia, porque de fato eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é incrível, né? Muito, muito interessante. Eu queria saber isso, se tem fontes que registraram, por exemplo, como que eles lidavam com a ideia de... É até difícil da gente fazer a pergunta, né? Mas com a ideia de doença no período anterior à colonização. Acho que sempre quando a gente trabalha acho que para tudo, né? Para todos os temas, mas em especial para as populações que foram independentes da escrita, é muito importante a gente ter em mãos as tradições orais. Então, eu citei para vocês a Dominique de Galois e o Ayapim, porque ela faz esse trabalho que é de coletar tradições orais e de comparar com fontes históricas coloniais. Então, por exemplo, ela fala da Mairi revisitada, que é a fortaleza de Macapá. A fortaleza de Macapá, para os portugueses, era um forte, um presídio. Para as populações indígenas, era um lugar do herói civilizatório, de Mairi. Então, quando a gente vai para as tradições orais, essa própria noção de doença de branco, ela mostra que existem doenças que não são de branco,
E são doenças que são ligadas e são tratadas localmente por esse acúmulo de conhecimento. Mas esse acúmulo de conhecimento, ele é geracional. Tem um antropólogo que eu gosto muito, que é o Jeremy Narby, que fala muito sobre esse bicognitivismo, essa nossa capacidade que nós temos que ter de entender como os xamãs apreendem, né? Os xamãs apreendem a realidade e aprendem com a natureza a partir dos seus ritos. E isso é passado de geração em geração por meio dos ritos. Eles não têm uma fórmula química, mas eles têm um rito que eles repetem, que é muito parecido com uma fórmula química, né? E esse rito repetitivo, ele é passado por um conhecimento específico para pessoas vocacionadas. Mas em termos de fontes coloniais, o que nós temos é a presença grande dos chamados pajés na documentação, mas é um termo colonial, e os pajés, por exemplo, essa relação com o batismo, né? Relacionando o batismo com a doença. Agora, antes da colonização, nós temos apenas essas ideias que vêm das tradições orais, de que realmente as populações indígenas veem a doença como uma fonte de desequilíbrio ambiental, de desequilíbrio que vai para além da situação individual. E talvez a maior forma de entender essa importância para eles do sobrenatural seja a presença dos caraíbas, seja a presença dos xamãs, que vão continuar sendo cultuados. A Glória Koch trabalha muito com essa ideia de procurar, por exemplo, entre os missioneiros, lá nos Guaranis, no sul do Brasil, rituais que continuam, como cultuar os ossos dos xamãs, porque eles poderiam ressuscitar um dia. São rituais que continuam. Então, talvez por essa presença ativa e contínua dos xamãs, a gente possa entender que as doenças continuam sendo tratadas, né? Dessa forma, de entender que é um desequilíbrio coletivo. Mas a antropologia da doença, e aí os antropólogos são quem nadam de braçada com isso. A gente tem que aprender com eles, tem que ler os antropólogos, que vão interpretar isso, as diversas formas de entender o que é uma doença, o que é saúde, né? Se isso é coletivo, se isso é individual. Não respondi, mas é o que eu sei. Não, respondeu muito. Eu que também, como eu disse, é até difícil da gente formular a pergunta, né? Porque, enfim, depois a gente conversa. O Ariel está com a mão levantada e eu estou preocupada com a sua aula. Mas a gente dá para ter 5 minutinhos aí? Dá? Então... Claro, sem problema. Boa tarde, professora. A senhora comentou que, para além dos povos europeus, muitas dessas epidemias também têm sua origem no tráfico, né? E no contato tanto com a África quanto com a Ásia. E eu queria saber se a senhora consegue apresentar, enfim, para não comprometer o seu horário, de forma breve, a relação desses africanos escravizados com essas epidemias. E se, para além dos indígenas, eles também são, de alguma forma, afetados pela varíola e por esses outros surtos epidêmicos. Sim, Ariel, são muito afetados, tanto que a santidade tem muitos africanos escravizados, libertos em fuga, muitos fugitivos, né, aquilombados. As bexigas, elas arrasam tanto europeus como africanos, quanto asiáticos. A questão é que essas populações já tinham contato com essas doenças antes. As populações indígenas não tinham nenhum tipo de anticorpo contra essas doenças. Então, o impacto, ele existe, ele é real, mas ele precisa ser melhor condicionado a partir desse olhar, que essas doenças eram novas no continente americano. As populações africanas, por exemplo, vão a é que agora eu não me lembro de cabeça, mas vão ter divindades que elas cultuam direcionadas à cura da varíola. Então, eu me lembro que tem algumas populações iorubás que vão eleger determinados oduns ou seres sobrenaturais específicos, que são seres que curam as bexigas, que curam a varíola. E aí a varíola tem vários nomes. No Brasil, existem alguns orixás que são parecidos, que são nomeados de acordo com esses voduns, que estão relacionados também à cura da varíola.
As bexigas, elas se alastravam no tráfico, as condições do tráfico eram péssimas. Como vocês devem saber, né, o tráfico transatlântico também estava ligado à desnutrição. A desnutrição torna a pessoa mais frágil a doenças. Também a gente tem que pensar que são questões que se retroalimentam. A escravização, a desnutrição era uma forma também de evitar a rebelião escrava. Era uma prática serial, uma prática de cativeiro para desestabilizar os corpos. E uma forma de trazer também, né, de minorar o potencial de rebelião. Então, existem muitos relatos de navios que trazem as bexigas. E as populações, por exemplo, para a região que eu estudo, na África Centro-Ocidental, onde hoje é Angola, as guerras estão muito relacionadas a surtos de bexigas naquela região. Logo depois da guerra, vinham epidemias de bexigas e epidemia de varíola, o que nos redimensiona também essa ação que o Carlos Coimbra quis lá, que eu trouxe para a gente pensar, né? Que a gente não pode esquecer que são relações muito próximas entre meio ambiente, entre nutrição, entre agricultura, guerra e colonização. Se nós temos a guerra, nós temos migração, temos queda da agricultura, menos mulheres trabalhando no campo, menos mulheres para cuidar dos doentes. Isso, por sua vez, leva à escravização, que leva à resistência, que pode trazer mais guerras. É um ciclo repetitivo de destruição. Mas a Gil Dias tem um texto maravilhoso, é um dos poucos textos que trata disso, que trata dos parasitas como agentes da história. Algo muito comum também entre os antropólogos. Eu não me lembro agora, mas o nome dela é Gil Dias, foi uma africanista famosa, e ela fala sobre esses surtos que existiam. Mas muitas regiões do continente africano, na savana ocidental, muitas regiões, praticamente toda a África subsaariana, as doenças eram algo com o qual as populações locais aprenderam a lidar ao longo do tempo, porque foi uma prática também do seu próprio povoamento. Elas tiveram que lidar com essas doenças para se fixarem no terreno. Então, elas têm um conhecimento ancestral também de como lidar com essas doenças, que as populações indígenas não tinham, porque essas eram doenças novas. Elas tinham, por exemplo, com a doença de Chagas, que existia no continente americano. Mas esses novos, né, patógenos desarticulam completamente biológica, social e culturalmente, porque é novo. Né? É algo para se estudar cada vez mais, a presença dos barbeiros, dos chamados feiticeiros, dos curandeiros, dos quilunduzeiros, das quilunduzeiras, porque a sua prática não é só religiosa, eles vão usar também elementos da flora, e eles vão ter que aprender com essa flora diferente, que é o Brasil, que não era a flora que existia na sua terra de origem. Então, são muitas mudanças e muitos fatores que vão levando à desarticulação. Não é uma questão simples, né? É uma questão bastante complexa. A gente não pode abrir mão de nenhum desses fatores para entendê-la. Cris, muito obrigada. A gente agradece muito você ter topado essa conversa, ainda que o convite tenha sido feito de última hora. Eu acho que a gente encerra por aqui a sessão, se ninguém tiver mais perguntas, e também para não irmos além do limite do tempo, tá? Obrigada. Então, de novo, sou eu quem agradece. Foi muito bom e estou às ordens. Continue aí o ótimo Obrigada. trabalho. Então, né?